Depois desta fase, seria muito interessante a gente pensar em relação à muda. Nós temos ainda arraigado assim na nossa cultura de comprar muda barata, né? Por várias razões. A gente não tira as razões, às vezes o acesso também àquela muda que é produzida aqui mesmo, mas que a gente precisa alertá-los sobre uma coisa: a muda é o início de tudo. É a partir da muda que vocês vão se dedicar por muitos anos para que aquela planta produza frutos e produza bem com o mínimo de pragas possível, especialmente aquelas pragas de solo que nós chamamos, que a mais comum é a gomose, né? Quando a gente não usa uma muda de qualidade, a gente pode ter aqui em pouco tempo a gente começar a perder plantas através dessa doença que todos vocês conhecem, que é começa apodrecimento de raiz, no tronco, aquelas resinas, e terminar por matar aquela planta. Ou então a gente tem que ficar usando calda bordaleza, usando fungicidas, quando a gente poderia usar uma muda sadia, certificada. Nós já temos alguns viveristas na Bahia que podem fornecer tranquilamente. Inclusive, tem um viveiro aqui em Governador Mangabeira, né, que foi feito através do Estado. É pequeno ainda, mas já é um ponto inicial, já é um início para que a gente comece a mudar essa nossa cultura em relação à muda e começarmos a utilizar mudas de melhor qualidade. A Embrapa, em suas pesquisas, identificou alguns porta-enxertos promissores e já estão sendo utilizados em larga escala em todo o Brasil. Os citrandarins, nós temos vários porta-enxertos. Os citrandarins, tem a Cleópatra, tem o mais comum é o cravo, mas digamos assim, o limão cravo tem as suas vantagens. Um porta-enxerto precoce, produz uma planta com vigor resistente à seca, mas a gente tem que começar a pensar em evoluir para podermos tirar o máximo daquela lavoura, para que a gente possa produzir mais, por mais tempo, e um produto de boa qualidade. Então, é uma sugestão que eu passo para vocês, que vocês comecem a pensar em relação à muda. É o nosso início. Então, buscar uma muda de qualidade, comprar em grupos, para você comprar, ver se compra mais barato, alguma forma, mas a gente começar a pensar em usar um material de melhor qualidade certificado. Então, acho que esse é o início de tudo, a gente começar com a muda livre de pragas, livre de doença, com porta-enxerto bastante resistente e produtivo. Acho que esse é um ponto fundamental que eu recomendo. Nós temos uma legislação que diz que a gente deva utilizar. O comércio, muitas vezes, nós por experiência própria, nós temos visto aí produção de mudas a céu aberto de péssima qualidade, mesmo aquelas que são plantadas com mais cuidado, mas elas fogem um pouco da legislação. Então é um ponto que a gente precisa iniciar esse processo de mudança, certo? Não estou dizendo aqui que não vai usar de forma alguma, o produtor pode utilizar, ele mesmo faz a sua muda, é mais barato, mas vamos começar a mudar essa visão, porque ela é fundamental para o desenvolvimento da citricultura de qualidade. Uma coisa importante que eu queria falar sobre a implantação do pomar, que nós temos verificado em algumas áreas que nós temos visitado. A gente nunca enterrar demais a muda no momento do plantio. A gente tem que deixar a muda um pouquinho no colo da planta, ali no início das raízes, aquela primeira raiz, ela fica quase que fora. É muito comum a gente ver o agricultor, ele deixando a muda muito enterrada. Faz
a cova e terra demais. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque ali favorece exatamente aos problemas de solo, especialmente da gomose. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Outra coisa que a gente quer falar é o manejo da planta. Inicialmente nós temos muitos problemas com formiga, então a gente tem um manejo. A gente sabe que a planta, logo que ela vai ao solo, ela tem pouca reserva, então se tiver um ataque muito severo de formiga, pode ser que essa planta não resista até que seu sistema radicular se desenvolva, que comece a absorver nutrientes do solo. Então até aquele momento é crítico, então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Depois nós temos poda, a poda de formação, poda de condução. É algo que as pessoas nem sempre estão atentas a isso. Então a gente precisa conduzir a planta para que ela fique com uma formação mais produtiva, né? Isso é muito importante com o limão Tahiti, e também é importante de um modo geral, das plantas de um modo geral, ela precisa de uma condução. E podemos falar também sobre o manejo da planta, especialmente da questão da adubação. A adubação ela deve ser, a gente tem que estar atento em análise, além da análise de solo, a gente está atento também em avançar para a análise foliar. Com a análise foliar a gente pode ter uma noção como é que está aquela planta, como é que está a nutrição daquela planta, se está faltando algum elemento, um microelemento especialmente, o nitrogênio, fósforo, potássio. Então a gente pode fazer esse acompanhamento através das análises foliares também. É muito interessante a gente fazer análise foliar a cada período para a gente saber como é que a nossa planta está nutrida. Se ela está nutrida, ela vai também produzir mais rapidamente e vai produzir mais abundantemente.